do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém. O amém foi muito fraco para muita gente. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória. Queridos irmãos, para mim é mais um prazer, mais uma alegria, mais uma vez estar com os irmãos. Agradecendo, né, pastor? Agradecendo a Deus por 9 anos de existência dessa igreja, desse lugar. E, se eu não me engano, acho que esse é o segundo, se é o terceiro ano aqui. Sempre estou me colocando para dar uma glória com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Parabéns, viu? Ali na igreja. Cada ano uma. Sou arquiteto, isso daí. A pastora. Aí fala que mulher tem bom gosto, né? Poxa, muito lindo, viu? Amei. A blusa também. Só que o pastor me deu a blusa agora, em cima dos 45 ali. Mas vou guardar, eu estou juntando, tem a outra lá guardada lá. Amém? Queridos irmãos, prazer muito grande. Aqui é o meu amigo Léo Oliveira. Cadê o Isaías? Ô Isaías, Deus abençoe a todos os obreiros presentes aqui. Jofre, pastor Jofre, Deus abençoe. Pastor Alex, prazer rever o senhor. A todos os pastores, Arnaldo, pastora. Bem, irmãos, é um prazer estar com vocês nessa noite. Eu sei que todo mundo está na expectativa de ouvir a palavra, mas só espere só que, tá? Porque a Bíblia que a gente vai falar aqui é só coisa da Bíblia, tá? Não espere uma coisa como mirabolante, não, que prometo que eu não vou demorar, vou ser bem sucinto nas minhas palavras e vou entregar a minha oportunidade dentro do que é previsto, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Amigo Anderson, presbiteriano, prazer, rapaz, está sumido hoje. Abra sua Bíblia comigo aí. Todos os departamentos, viu? Poxa, está uma bênção. Eu tenho acompanhado lá de casa lá. A pastora sempre está colocando no estado, estou acompanhando lá, viu? Os jovens, crianças, né? Missões. Deus abençoe, viu? As irmãs. Queridos, abra sua Bíblia comigo. É um tema desse congresso, Apocalipse. Apocalipse capítulo 10. Quero ler 2 versículos só para a gente ganhar tempo. 2 versículos, Apocalipse capítulo 10. Versículo de número 3, eu quero ler com os irmãos o versículo de número 9. Tradução da minha Bíblia, Almeida. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos acharam? Diga: eu achei. Eu achei. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar a sua voz. Verso 9. Eu fui ao anjo dizer-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Você está dando glória a Deus, por favor. Aleluia! Ontem, hoje, a gente fica numa luta muito grande, né, pastor? Porque como a gente sempre fala, não somos pregadores de profissão. A gente não prega por profissão. A gente prega por revelação. E para Deus nos revelar algo, a gente precisa também, né, pagar um preço, buscar, orar, para que o Espírito Santo te revele alguma coisa dentro do texto.
Porque só baixa um pouquinho para mim, só baixa um pouquinho. Porque o tema é um tema meio difícil de se você falar do tema, porque a divisa está ali escrita ali o rugido do leão, né? Ou o bramido do leão. E Apocalipse é um texto meio que figurativo, e é um texto, um dos livros, que é um livro futurístico, né? E quando a gente vai ler Apocalipse, a gente fica meio que assustado, porque Apocalipse ele traz revelações de assuntos futuros, e esses assuntos futuros, a gente lendo, a gente fica meio que preocupado. Mas como é assunto futuro, se a gente fosse ficar preso aos acontecimentos futuros, a gente não ia conseguir caminhar, prosseguir, a gente ia ficar preocupado. Mas Apocalipse, ele é o livro da revelação, o livro das revelações de Jesus Cristo. Então, dentro desse texto que nós lemos aqui, do capítulo 10, eu separei algumas lições, que é meu modo de ministrar. Eu não gosto de dar muita volta, mas meu modo de ministrar, eu separo algumas lições dentro do que o texto apresenta para nós. E esse texto apresenta para nós algo futurístico. E como a gente conhece, Apocalipse é a revelação de João na ilha de Patmos. A igreja nesse período está vivendo um período difícil, um período turbulento, porque eles estão vivendo debaixo de perseguições. E a perseguição aos cristãos daquela época, a perseguição está ferrenha, a ponto de alguns não resistirem à perseguição e eles terem que se prostrarem dentro de suas casas, se esconderem para não serem mortos pelo governo de Roma. Então a igreja está vivendo debaixo de perseguição. Quando eles tiram a vida de Paulo, Roma tira a vida de Paulo, que Paulo é levado para ser julgado. Roma achava que não tinha mais nenhum discípulo anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. E quando eles descobrem ainda João, o discípulo amado de Cristo, o discípulo que encostava a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Ainda tinha João ainda pregando, anunciando o Evangelho. Aleluia. Só que João, quando descobre João, Domiciano, que era o governador, imperador de Roma, ele vai mandar prender João. E vão prender João, vão jogar João dentro de um tonel cheio de óleo fervendo. E João não vai morrer dentro daquele tonel de óleo fervendo. E o governador, não se contentando com aquilo, ele precisa parar a expansão, o crescimento da igreja. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que ele não consegue matar João, não consegue tirar a vida de João. Então o que eles vão ter que fazer? Vão ter que tirar João e levar João preso, aprisionar ele. Então João aqui está vivendo um momento difícil, momento que a igreja está passando um momento crucial de perseguição. A perseguição que eles estão vivendo não é a perseguição de hoje, como dizem por aí que a gente está sendo perseguido, que a igreja está sendo perseguida. Dizem que fulano está perseguindo fulano, o crente precisa. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Perseguição é o que eles enfrentavam na sua época. É o que eles estavam enfrentando no seu dia a dia.
a ponto da igreja ter que estar escondida para poder pregar o evangelho. Então a história vai dizer que quando eles não conseguem matar João, o que vai acontecer? Eles vão ter que levar João preso. E quando eles vão levar João preso, para onde eles vão colocar João? Numa ilha chamada Pátimo, próximo ali ao mar Ageu, distante, mas a ilha deserta, fria, de Joséfo, que a ponto que quando chegava o anoitecer, a ilha era tão fria, que não tinha ninguém que aguentava o frio daquela época. Então João é levado para aquela ilha, e lá na ilha, exilado, sem a presença de amigos, sem a presença de ninguém, João está lá, vivo, mas a sua fé ainda está intacta. Glória a Deus! Porque João, ele entende que, mesmo com todas essas perseguições, com todos esses ataques do Império Romano contra a Igreja de Cristo, João ainda resiste ainda ao Evangelho. Porque o que mantinha João ainda de pé, com a certeza e a convicção, era o Cristo que ele pregava. Oh, glória! Tanto que no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer: eu, João, companheiro vosso no reino e na tribulação, fui levado para a ilha chamada Patmos, por amor à palavra de Deus. Olha só. Então João está mostrando aqui para nós que não só eu, não só você, mas ele também é companheiro nosso no reino, na tribulação. E o que ele está vivendo, o que ele está passando, é por amor à palavra de Deus. Então ele prega a palavra de Deus. O que ele está passando é por ele pregar Cristo e testemunhar de Cristo. A Bíblia diz que Domiciano, ele queria se endeusar. Ele queria que a adoração fosse para ele. Então ele chega a matar o próprio irmão. Ele mata o próprio irmão. A história vai dizer que ele vai matar dois primos, casal de primos, que se converteram ao Evangelho, através da pregação. E eles vão mandar matar os seus próprios primos, porque se converteram ao Evangelho. Então, preste atenção aqui, a perseguição está ferrenha. A igreja está sendo perseguida. João está na ilha de Patmos. João está exilado. João está sozinho. João não tem companheiro. João não tem amigo. João não tem ninguém do seu lado. Mas ele tem a certeza que ele está ali porque o Senhor, o Cristo, aleluia, que ele serve, aleluia, estava presente por ele. Então escuta aqui, do capítulo 1 ao capítulo 10, a gente vamos ver João, ele tendo a revelação na ilha de Pátimo. Lá em Pátimo, o Cristo vai se apresentar para ele. Ele vai ter a revelação de Deus. E o Senhor vai mandar ele escrever tudo aquilo que ele estava vendo. Tudo aquilo que ele estava vendo, ele vai escrever. Escuta aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. A Bíblia vai dizer que João está escrevendo, aleluia, o que o anjo está mandando ele escrever sobre acerca das igrejas da Ásia Menor. Então ele vai escrever as cartas da Ásia, as igrejas, aleluia, que havia na Ásia. Você conhece a história? Filadélfia, vai escrever sobre Esmirna, vai escrever sobre as igrejas, aleluia. Então ele vai escrever essas cartas que vai ser endereçada, aleluia, aos pastores daquela igreja. Escuta, irmão, João, do capítulo 1 ao capítulo 5, aleluia, ele está sendo, aleluia, instrumento para escrever o que ele está vendo. O capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, vai chegar um período aonde a igreja, aleluia, vai passar pelo processo, aleluia, vai ter o processo do arrebatamento da igreja. Esse capítulo 10, aqui no capítulo 10, João está dizendo, aleluia, que é um período, aleluia, é um período de um espaço de tempo que
que a igreja não vai haver, aleluia, não vai haver mais a trombeta, porque aqui no capítulo 10 já tocou-se, aleluia, a sexta trombeta. Capítulo 10, eles estão aguardando o toque da sétima trombeta. Capítulo 1, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo de número 10, aleluia, vai falar sobre o toque das 7 trombetas. Só que o capítulo 9 chega, aleluia, tocando sobre a quinta trombeta. A igreja está vivendo um período, aleluia, que a igreja aqui foi arrebatada. Alguns dizem, aleluia, que esse capítulo, o capítulo da grande tribulação, onde está acontecendo a grande tribulação, e nesse capítulo a igreja, aleluia, já tinha sido retirada da terra. E outros estão dizendo, e outros, aleluia, historiadores vão dizer que nesse capítulo, aleluia, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, aleluia. Só que algumas linhas de pensamento vai dizer que a igreja nesse período, ela foi, aleluia, arrebatada, e a igreja não vai passar, aleluia, pelo período da grande tribulação. Escuta, irmão, escuta aqui, olha o capítulo 10, aleluia, João, ele está tendo uma visão, uma outra visão. E qual é a visão que ele está tendo? Ele disse: eu vi outro anjo. Aleluia. Eu vi outro anjo. E esse outro anjo que ele está vendo aqui não é o Cristo. Ele está vendo aqui o anjo, um mensageiro. Porque João vai ver, aleluia, Cristo lá no capítulo de número 1, no versículo de número 15 diante, ele vai ver Cristo. E ele vai dar detalhes, aleluia, como é o aspecto de Cristo que ele está vendo. Ele está vendo: os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Ali ele está vendo a imagem de Cristo. Capítulo 10, ele está dizendo: e vi outro anjo. Era um ser que desce, aleluia, do céu, aleluia, carregado de poder, de autoridade, aleluia. E diz o texto que esse anjo, aleluia, ele tem louvado o Senhor. Olha aqui, ele descia do céu, vestido de uma nuvem celeste. O seu rosto é como o sol, os seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está tendo a visão do anjo, que esse anjo aqui, que não é o Cristo, é o anjo. E esse anjo aqui, ele está revestido de autoridade, de poder. Ele traz na mão um livro aberto, e diz, aleluia, a história, que esse anjo, ele tem um arco celeste sobre a sua cabeça. Não é um arco-íris, é um arco celeste. E ele diz na história que o seu pé esquerdo está sobre o mar, e o seu pé direito sobre a terra. Aleluia. Olha o que esse anjo está trazendo, aleluia, que ele está vendo. Olha o aspecto desse anjo que João está vendo. E aqui dentro desse contexto dele, que ele está vendo desse anjo, eu tirei algumas lições para a nossa vida. Eu quero compartilhar essa lição aqui conosco. Aleluia. Que Deus colocou no meu coração. Eu digo para você hoje que eu não estou aqui para te surpreender, mas eu estou aqui para pregar a verdade. Aleluia. E eu vim aqui para falar a verdade, aleluia. E a verdade, a gente precisa ouvir a verdade. Porque quem não ouve a verdade vai ouvir mentira. Eu não vim aqui para te massagear, para te impressionar. Eu vim aqui só para falar o que Cristo mandou falar. Então vamos lá. Dentro do capítulo 10, João está vendo o quê? Um outro anjo. E vi um outro anjo. Da onde esse anjo veio? Do céu. E o que é que João está dizendo? João está dizendo: e vi outro anjo forte que descia do céu. Mas aonde João está? Olha o lugar que João está, que ele está vendo o anjo. Qual o ambiente que João ele está, que ele vai ver o anjo, que o anjo ele vai se apresentar para ele nessa visão? O texto, a história vai dizer que João está onde? Ele está em Pátimo. Glória a Deus. E lá ele está vendo a visão, aleluia, do anjo. E ele diz aqui: João viu o anjo. Por quê? Porque João ele está no lugar aonde Deus estava com ele. Aleluia. Porque João está em Pátimo,
Mas João não está abandonado por Cristo. João está exilado, mas ele não está sozinho ali no exílio. Porque escuta aqui, irmãos, o problema não é o lugar que você está. O problema não é o ambiente que você está. O problema é quem é que está com você lá. Escuta aqui, o problema aqui não é o local que João está. Ele está no exílio, está numa ilha fria, sozinho, abandonado. Parece que ele está abandonado, mas Cristo está lá com ele. Aleluia. E quando ele percebe que Cristo está lá com ele, aí o que vai acontecer? Ele vai ver o anjo. Porque o fato de ele estar exilado não quer dizer que ele esteja sozinho. O problema é quem é que está contigo. Aleluia. O problema é quem é que está andando com você. Você pode virar para quem está do outro lado aí, sem assustar, de ver, cara, não. Quem é que está andando contigo? Quem é que está te acompanhando, aleluia, nessa tua trajetória? Porque tem gente, aleluia, que está indo, aleluia, mas não está dando conta, aleluia, com quem ele está andando, aleluia. Escuta aqui, sabe o que é o nosso maior problema? É que a gente gosta de andar com viola. A gente só Maria vai com as outras. Onde vai o boi, vai a manada. Aleluia, João está dizendo, eu estou sozinha, estou na ilha, não tem ninguém comigo, mas tem um grandão da Galileia que não me deixou, que não me abandonou. Ele está comigo, aleluia. Tu pode levantar a mão nessa noite aí, aleluia. Olha, escuta aqui, o fato de João estar na ilha, esse lado, não quer dizer que ele está sozinho. Não quer dizer, aleluia, que ele foi abandonado. Escuta aqui, Jesus Cristo, quando ele vai ser batizado por João Batista, que ele vai descer o Rio Jordão para ser batizado, o texto vai dizer que quando ele sobe do batismo, que ele é mergulhado, que ele levanta, aí a Bíblia vai dizer que 3 coisas vão acontecer. O que vai acontecer? O céu se abre. O céu se abriu. E quando o céu se abre, aleluia, uma pomba desce e pousa sobre Jesus. E uma voz do alto vai gritar: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Olha só, Jesus sai do batismo e para onde? O que a Bíblia vai dizer? Que o Espírito do Senhor vai fazer o quê? Vai conduzir, vai levar ele para onde? Para o deserto. Só que escuta aqui, a tradução do levar aqui é conduzir. Conduzir aqui é alguém que vai contigo, te acompanha e fica lá com você. Aí quando ele chega lá no deserto, o que a história vai dizer? Que o diabo vai transportar Jesus para onde? Lá para o pináculo. Escuta aqui, nem todo mundo que está por cima quer dizer que foi Deus que colocou. Meu Deus, aleluia! Tem muita gente em cima, mas não foi Deus, foi o diabo que levou. Aleluia! Então olha aqui, aí é transportado, aleluia, lá para o pináculo. Então a tradução da palavra transportar é alguém que te leva e te abandona. Jesus não, o Espírito conduz ele, leva ele e está dizendo: estou contigo aqui, filho. Tu está no deserto, mas eu estou contigo. Tu está no deserto, mas tu não está sozinho. Olha, escuta aqui, o fato de você estar no deserto não significa que você está sozinho. Pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te deixar, mas tem aquele, aleluia, que te levou e está dizendo: eu estou contigo, rapaz, eu estou contigo, meu irmão, eu estou contigo, minha irmã, aleluia. Escuta aqui, aleluia, quem é que está te conduzindo? Aleluia! Quem é que está te levando? É forte! Ele está sendo levado. João está na ilha, mas não está sozinho. João está na ilha, mas não está abandonado. Porque quem está lá com ele é Jesus. Está aqui, Gênesis 26. A Bíblia vai dizer: Isaac vai querer cometer o mesmo erro que o pai cometeu, descer para o Egito. Quando ele pensa em descer para o Egito, só porque lá em Gerar havia uma fome, e a fome estava extrema, pastor. A Bíblia vai dizer que Isaac quer descer para o Egito. Ele quer descer lá para o Egito. Aí vai bradar a voz do céu e vai dizer: Isaac, não desça para o Egito, rapaz. Fica na terra que eu te coloquei. Aleluia! Por quê? Porque é nessa terra, aleluia, que eu vou te exaltar. Glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Olha aqui. Se Isaac
para o Egito, ele ia fazer a mesma coisa com o pai. Então a fome era extrema, a seca na terra era extrema. Mas o texto vai dizer que se o anjo que Deus não brada para ele, se o Senhor não brada no ouvido dele, ele ia descer. Aí Deus fala assim: fica nessa terra, porque o problema não é a terra, o problema não é o espaço geográfico, o problema, aleluia, não é o lugar onde Deus te plantou, te colocou. O problema é quem é que está contigo nessa terra. Quem é que está com você nessa terra? Então João está na ilha, mas Jesus está com ele. João, aleluia, está na ilha, mas ele não está abandonado na ilha. João, aleluia, ele está lá, louvado seja Deus, quase para ser morto, mas ele não está sozinho. Aleluia. Quem está com ele? O Cristo que vai aparecer para ele. Levanta a mão nessa noite que eu vou profetizar para você. Levanta a mão nessa noite, aleluia. Deus te colocou na ilha, Deus preparou um lugar para você, mas ele está dizendo para você nessa noite: não saia desse lugar que ele te colocou, porque maior é quem está com você, maior é quem está com você. Vou repetir de novo para ver se você entende: maior é quem está com você, aleluia. Oh meu Deus do céu, se você deposita sua confiança nele, tem certeza, tu não está sozinho. Tem certeza, ele não vai te abandonar. Oh glória. Isaac, aleluia, Deus, não sai da terra, fica. Sabe qual é o nosso problema? É que toda prova que vem na terra, a gente quer abandonar a terra. Toda luta que vem na terra, a gente quer largar a terra. Me desculpa eu falar isso aqui, Deus não chama covarde nem frouxo. Deus chama gente que vai se levantar para mudar a situação do ambiente. Eu disse que o problema não é o ambiente, o problema não é o espaço geográfico, o problema é quem é que está com você, aleluia. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando chega no capítulo 12, aleluia, Deus chama ele, aleluia. Quando vai dizer que Deus vai chamar ele, quem vai acompanhar ele? Ló, sobrinho. No meio do caminho, ele chega diante de uma campina e Deus mostra para ele. Aí os pastores de Abraão de Ló estavam tendo contenda entre eles. E às vezes é assim, a contenda vem para quê? Para a gente, cada um para o seu campo. Aleluia. Não dá certo, cada um segue o seu destino. Não dá certo, cada um segue o seu caminho. O que não pode é ficar contendendo. E às vezes Deus permite a contenda para isso. Vai embora. Vai, não dá certo, vai. Escuta aqui. Aí, tá lá os dois lá. Abraão chega para Ló: ó, a gente precisa separar, porque está tendo contenda entre os pastores. O meu, vou fazer o seguinte: cara, tu vai para um lado, eu vou para o outro, cada um segue a tua vida bem, Deus te abençoe você. E eu escolho para terra tu vai. Ló, malandro, para onde ele olha? Olha para as campinas. Só que a campina que ele olha, campina de Sodoma e Gomorra. Onde ele olha para a campina de Sodoma e Gomorra, Ló, para onde Abraão olha para o lado que só tem rocha, terra seca, não tinha nada. Aleluia. Aí Ló vai embora. Vai, Ló. Chega lá na terra, Ló vai para lá e vai: Abraão, vai para o outro lado oposto. Porque Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque na cabeça de Abraão, ele está entendendo que é o que, quem é que está com ele. Não é o local para onde ele está escolhendo ir. Porque quem tem o Espírito Santo não anda sem direção. Quem tem o Espírito Santo não anda perdido. Aleluia. Para onde ele vai, ele vai. Aí quando ele sai, que Ló desgruda, aí Deus vai reforçar a promessa. Porque tem gente que é assim, às vezes Deus permite sair, vai. Por quê? Porque eu só vou cumprir promessa quando você desgrudar. Promessa só vai acontecer quando você abrir mão, aleluia. Porque tem gente que Deus precisa fazer isso. Tem que abrir mão desse Ló que está atrapalhando a promessa se concretizar. Tem que abrir mão, aleluia. Escuta, aí ele vai. Abraão vai, mas quem está com ele? Quem prometeu a ele? Deus que prometeu para ele. Então ele está tranquilo. Ele sabe que quem prometeu para ele é fiel. Só que o texto vai dizer que quando ele vai, aí Deus vai mostrar para ele qual é a terra. Interessante que Deus só mostra enquanto a gente está sozinho. Porque Deus não quer mostrar coisas para você enquanto você não aprender a ter experiência sozinho. Aleluia. Porque tem gente que tem experiência porque está grudado com alguém.
Porque Deus que só conta porque tem alguém que está grudado com ele. Hoje, escuta aqui. Tu sabe para que tu foi te chamado? Sabe quem que te chamou? Então, tem momento que Deus, Ele até permite você andar. Mas é para o aprendizado. Mas só que vai ser, opa, peraí, está na hora. Desgruda. E Abraão vai. Então, o fato de João estar na ilha não quer dizer que ele está sozinho, está abandonado. O fato de ele estar lá na ilha não quer dizer que ele foi esquecido. Então, escuta, Deus tem uma ilha para cada um. Diga, Deus tem uma ilha para cada um. Deus tem um propósito para cada um. Então, escuta aqui. João, ele vê o que? O anjo que desce do céu. João só viu o anjo porque estava no lugar onde Deus estava. Aleluia. João só viu o anjo porque está no lugar onde Deus estava. Eu não acredito, pastor. Em vez de chegar para mim e falar, eu vi o anjo. Mas onde que tu viu o anjo? Eu estou vendo o anjo arcando. Mas onde tu está vendo isso? Porque o anjo, quando ele vê o anjo da visão, ele está onde? No lugar onde Deus está, onde Deus está. Então eu não acredito nesse tipo de visão. Porque uma que Deus só se manifestou para ele aonde ele estava. E tem gente andando por exemplo, eu vi o anjo. Antigamente era uma febre. Desceu o anjo. O anjo fez isso, fez aquilo. E Cristo, onde está isso? Porque se falava mais de anjo do que de Cristo. Se falava mais de arcanjo do que do próprio Cristo. Jogava o Cristo para os canteiros e só falava de anjo. Eu ainda peguei essa época ainda. A gente saía aí, para as igrejas aí, os cultos aí, era só culto de anjo. E o anjo desceu. E o Miguel desceu. Parece até que anjo ele recebe ordem humana. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Que tanto anjo é esse que todo mundo está vendo? Não estou vendo anjo nenhum. A segunda, vai, o anjo passou. Ele falou, não procura não, onde ele passou? Tentando achar, cadê o anjo? Ih, varão, tu não viu, João já foi embora. Olha, esse anjo está muito apressado. Então, os cultos do anjo. Só que João só vê o anjo porque ele está no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Aleluia. Então não vem para cá dizer que viu anjo se tu não frequenta a igreja. Então vem para cá dizer que viu anjo se tu não frequenta uma escola dominical. Então não vem para cá dizer que tu viu anjo que tu não vem para um culto de ensinamento, que tu não gosta de ouvir Bíblia, tu gosta só de mistério, tu gosta só do saculejo, do rebolejo, né? Mas quando marca para o culto de oração, aí eu quero ver anjo. Aí não tem mais anjo, dorme no banco porque não ora mais. Que estamos vivendo uma igreja meio esquisito, tempo esquisito, que o povo não gosta mais de oração, gosta só dos movedos, dos mistérios. Irmão, me desculpe falar isso aqui. Esse negócio não cola comigo, não. Me desculpa. Mas você é quadrado, sou quadrado mesmo, aleluia. Por quê? Porque eu não nasci, aleluia, aprendendo de anjo, eu vim aprendendo de Jesus. Por quê? Porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Não foi anjo. Escuta, se anjo fizesse alguma coisa, Jacó, no dia que ele encontrou, com o anjo, quando ele via as escadas subindo e descendo, o anjo subindo e descendo, era para ele ser transformado, liberto. Mas quando Jacó, que deita a cabeça na pedra, e ele lá sonha que vê anjo descendo, quando ele acorda no outro dia, o mesmo 7-1 mentiroso. Tem gente que é assim, vê anjo, mas é o mesmo pilantra mentiroso. Eita glória. Mulherengo não pode, me desculpa aqui a palavra, eu vou falar o que está no meu coração. Eu não sou pregador para impressionar ninguém não. Mas não pode vir um rabo de saia, sai por aí pregando, mas não leva a mulher, não leva a esposa. Que anjo é esse que você vê, varão? Maravilha. Hoje a minha esposa não pode vir comigo. Mas aonde eu vou, ela vai comigo. Quem me conhece sabe. Eu prego que vivo. Tem gente querendo impressionar você aí, mas já casou 3 vezes, está com a 5ª, 6ª mulher. Que anjo é esse que está vindo aí? Mas João está dizendo, eu vi o anjo que descia, porque ele estava no lugar, aleluia, aonde deveria estar. Tu vê anjo em tudo quanto é lugar, mas só
só não vê o anjo te libertando, né? Aleluia. Tu vê anjo para a vida de todo mundo, mas para a tua vida tu não vê, né? Uma vez uma irmã veio e disse: varão, Deus me revelou que viu um anjo que fazia isso. Eu falei: ih, varão, esse anjo aí não cola comigo não, aleluia. Eu falo: esse anjo aí tá fora, porque esse anjo aí é o diabo. Que é isso, irmão? É o diabo. Agora de anjo preto, com massa preta, está repreendido, profecia do diabo. E João está vendo um anjo porque ele está no lugar certo, irmão. Tu vê anjo em tudo quanto é lugar, mas tu nunca vê na tua igreja, no culto da tua igreja. Tu vai em todo lugar, mas não vem na tua igreja. Então João vê o anjo. Mas escuta aqui, porque ele estava no lugar onde Deus estava. Crente que vê anjo tem que gostar de oração. Porque eu lembro de uma época quando a gente via anjo, que o anjo parecia que era quando tinha quase 1 hora, 2 horas de joelho. Era oração. Alguém te levantava já vendo tudo, sapateando, e no dia você vai ficar esperando cantor famoso, pregador famoso, para tacar fogo no relão. A oração já levantava todo mundo, já ligado no 320, aleluia, e o coro comia, irmão, não tinha demônio que manifestava na hora, e caía por terra, porque a gente gostava de oração. Glória. A gente gostava da oração, do jejum. Hoje, se falar em oração hoje, dá pra gente contar no dedo. Não estou falando, não. Eu sou da época que... Outro dia eu falei para um obreiro na minha igreja lá: varão, estou numa campanha de 30 dias de oração dentro da minha casa, eu e minha esposa, 3 horas da manhã. Sabe o que ele falou para mim? Ô pastor, eu não consigo não orar nem 10 minutos. Eu falei: ué, mas tu é obreiro, rapaz. Obreiro que não ora, obreiro que não gosta de oração, não gosta de orar dentro de casa. Aí deu o microfone na igreja, aí ele quer orar, quer poder fazer estardalhaço. Ih, quer orar, quer falar no lado, ele quer largar o microfone, aleluia. Mas dentro de casa tu tá orando? Aleluia! Lá dentro do teu quarto em secreto, tá orando? Oh, glória. Aleluia! Esse dia eu tava falando pra minha esposa: filho, vamos fazer um propósito de oração, vamos. Começamos um propósito de oração dentro de casa, de oração de madrugada. Irmão, eu tive um sonho, uma visão. E na visão eu via meu filho sentado, deitado perto da minha esposa na cama. Meu filho é grandão, quem conhece meu filho sabe. Ele saiu do quarto dele e deitava. Na visão eu levantava, ele estava lá encolhido com as pernas. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Levantei, ele falei: meu filho, vai pro teu quarto, vai deitar lá, tu já tá grande, rapaz. Cama não dá nem pra 2, dá 3. Aí levantou, quando ele levantou, saiu com o lençol na cabeça, coberto, pastor, saiu e foi. Quando eu olhei para meu filho, ele pulava a janela do quarto dele e ia para cima de uma laje. Como eu não sei, porque o quarto é no alto, então se pular a janela vai cair do outro lado. O Arnaldo sabe lá, né? Tem a escada, o caminho. E eu vi ele pulando a janela e passava por lá, para cima de uma laje, e ficava em cima de uma laje, coberto, andando para um lado e para o outro. Ficava assim. E eu saía correndo e gritava ele: sai daí, meu filho, vem para cá, sai daí, tu vai se machucar, sai daí. E quando eu voltei para o quarto de novo, que eu dobrei meu joelho, eu comecei a clamar. Quando eu voltei para trás do meu filho, ele estava lá no quarto dele deitado. E quando eu voltei para o meu quarto, eu vi uma mão tentando entrar pela parede do quarto, querendo fazer assim, ó. E a mão era horrível, pastor. E nisso, quando aquela mão ia para o quarto, ela tentava ir para o quarto dos meus filhos de novo. Aí eu entendi. Porque o inimigo queria pegar algum dos meus. E eu falei: agora que nós vamos entrar em guerra. Acordei minha esposa: filha, vamos orar. O que houve? Acordei, vamos orar. O inimigo quer aprisionar nossos filhos. O inimigo quer manter nossos filhos aprisionados. Vamos orar. E fomos para o joelho. E oração. 30 dias orando. Irmãos, quando você cai para o joelho de madrugada, o céu te revela até aquilo que você não quer ver. Porque a oração é assim. Aleluia. Aí quando você ora, o que vai acontecer? O anjo aparece, o anjo desce. A gente muda. O aspecto muda. Fica diferente. Alguém olha assim: caramba, rapaz, está diferente. Mas por quê? Porque é o óleo da oração. Aleluia. Tem que ter oração.
E João está dizendo aqui, eu estou no lugar porque eu vi o anjo que desce. Olha que ele vai dar um aspecto do anjo. O anjo tinha o quê? O anjo descia do céu vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o seu rosto era como o sol. E os seus pés como coluna de fogo. E ele tinha na mão o quê? Um livrinho aberto. E o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele está dizendo, ele está tendo controle no mar fala de povos, nações, terra. Está dizendo, Israel ainda está no meu controle. Está dizendo, tocou os pés que tudo está no meu controle. Então João, ele está vendo coisas que o lugar que ele está e quem está com ele está permitindo ele ver aquilo. Outra coisa que me chamou a atenção é que João, quando ele está na ilha, que ele teve essa visão, lá na ilha ele vai ter a visão do Cristo glorificado. Ele vai ter a visão do Cristo glorificado. E Cristo glorificado ali, que aparece para ele vai dar o aspecto do Cristo glorificado. E João aqui, ele entende que esse ser que está falando com ele não é o Cristo, é um anjo. Então, dentro disso daí, João, além de saber onde ele está e quem está com ele, João também ele tem discernimento. Aleluia. Ele sabe discernir quem é que está falando com ele e quem não está falando com ele. Ele sabe, conhece a voz de Cristo e o anjo que está ali. Porque até então, João, ele está vendo. E o anjo até aqui no capítulo 10, versículo 1, versículo 2, até ao versículo 3, o anjo não está pronunciando palavra para João. Ele só está vendo o anjo. Ele só está vendo esse ser. Mas o anjo também não libera nenhuma palavra para ele. Tanto que João, ele vai observar e vai ver as características desse anjo. Então ele está tendo discernimento de quem é que está falando com ele. Ele sabe quem é aqui que está falando com ele. Porque o problema é quando a gente não entende quem é que está falando com a gente. Porque a gente acha que tudo a gente quer espiritualizar. Tudo a gente acha que não é Deus. Mas peraí, quem é que está falando? Qual é a voz que está? Porque a gente conhece. Porque a Bíblia vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas peraí, João está entendendo aqui quem é que ele está vendo, que até então não está pronunciando palavra nenhuma para ele. Então ele só vai falar lá do capítulo 10, versículo 3, versículo 4, versículo 5, lá no versículo 9, que o anjo vai falar para ele. Mas escuta aqui, João também, ele está entendendo que o ambiente que ele está, o lugar que ele está, e quem está falando com ele, o ambiente é o quê? É um ambiente espiritual. Aleluia. O ambiente se torna um ambiente espiritual. Porque o João está lá, e ele está tendo a visão e revelação. E quem está falando com ele, direto com ele, o ambiente se torna um ambiente espiritual. Então, para a gente entender quem está falando com a gente, e onde a gente, o que está acontecendo, a gente precisa saber discernir que ambiente a gente está. Aleluia. Não adianta dizer por aí que tudo que é lugar Deus está, que Deus não está em tudo que é lugar, não. Verdade. Tem lugar aí que Deus já se retirou há muito tempo. Tem lugar aí que Deus nem entra mais. Porque tem lugar aí que é o homem que está lá, que está governando, que está mandando, que está fazendo, e Deus está dizendo, eu estou fora desse negócio aí. E a gente acha que a gente escuta lá meia dúzia de louvor, meia dúzia de profecia, a gente acha, aí Deus está lá. Deus está nada. Aleluia. Deus já se retirou há muito tempo. Porque Deus não habita, Deus não está num ambiente onde o ambiente é controlado pelo homem. João sabe, aleluia, que aquele ambiente ali é um ambiente espiritual. E o ambiente espiritual, aleluia, ele sabe o momento de pronunciar, ele sabe o que ele vai falar, ele sabe o que ele está vendo, ele sabe o que ele está sentindo. Tem gente que vai em lugar que não sabe o que está vendo, não sabe o que vai falar, não sabe o que está comendo tudo que é tipo de porcaria, depois vem passando mal, com a barriga inchada, pastor, ora por mim. Mas por quê? Porque o ambiente que você está indo é um ambiente que você tem que estar. Uma vez, pastor, isso aqui é experiência minha. Uma vez fui convidado para pregar num
no encontro de vaso. Quando falou encontro de vaso, já fiquei meio cismado com esse negócio. Mas aí, como eu tinha dado minha palavra, eu fui lá dentro de Mesquita. E uma coisa no meu coração disse: não vai. Eu não queria ir, pastor. Sabe que você não está afim de ir num lugar? E o rapaz me ligando: vambora, rapaz, vambora. Você, uma que eu já fico meio cabreiro com esse negócio de 3, 4, 5 pregador. E eu falei: ih, cara, não gosto desse negócio não, esse negócio da comigo. Não, rapaz, vamos lá, poxa, vai ser bênção, já botamos o teu nome lá, tá na faixa. Eu falei: ih, rapaz, arrancar tudo, isso aí não enche meus olhos não. Aí ficou me perturbando, eu fui. Voltei para si mesmo, chovendo. Aí eu peguei o ônibus, fui. Peguei o queimado, fui. Léo, quando eu cheguei lá, quando eu entrei na porta, era 6 horas. E eu tinha um compromisso 8 horas, 7 horas. Eu podia chegar até 8 horas. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para a igreja, não tinha nem começado o culto ainda. Eu falei: meu Deus, eu tinha um compromisso. Eu sentei lá, guardei minha vez, guardei. E quando eu sentei lá, quando começou o culto, ligaram na época aquelas filmadoras, né? Na época era época de DVD, né? de DVD. Ligaram a filmadora. E quando ligaram a filmadora, eu sentado lá no púlpito, o pastor era um senhor de cadeira de roda. Ele me abraçou, conversando. E o pastor: você que é o pregador agora, de agora? Eu falei: é, pastor. Eu pensei que já tinha começado. Aí eu vi o pastor botando a mão na cabeça, fazendo assim. Eu falei: ih, uma coisa não está legal isso aqui. Mas aí fiquei, por educação, esperei minha vez. Irmãos, quando falaram que era encontro de vaso, me desculpe falar isso aqui. Pastor, quando começou o culto e a câmera ligou, aí toma ali corinho de fogo. O corinho. Eu falei: meu Deus, o que é que eu vim fazer assim? Não contra. Mas desde a hora que eu cheguei, só era corinho de fogo. E o interessante, que quanto mais o povo rotava, aí que eles rotavam na frente da câmera. A câmera ali, aí tinha que ver a disputa para aparecer na filmagem. Eu falei: não, Deus não está nesse negócio. Peraí, Deus não está nesse negócio, não. Peraí. Aí eu levantei e falei: pastor, estou no compromisso, não vai dar. Quando eu levantei para ir embora, o pastor segurou na cadeira, pastor cadeirante, segurou no meu paletó e disse assim: tu não vai embora, porque Deus te trouxe aqui, porque tem um recado para falar aqui. Aleluia. Aí eu voltei, dei meia volta, voltei. Quando eu voltei, sentei, esperei a minha oportunidade. Mas isso aí mais meia hora para dar a minha oportunidade. Esperei. Irmãos, estou falando isso aqui diante de Deus. Quando eu peguei a minha oportunidade para pregar, todo mundo que estava rodando, pulando, gritando, sabe o que aconteceu? Todo mundo saiu e foi para o lado de fora. Aí Deus falou comigo: tá vendo? Eu já não estou nesse negócio tem muito tempo. Já saí disso daí já tem muito tempo. E o pobre do pastor ficou sozinho, cadeirante. Botaram o pastor no fogo e todo mundo correu. Por quê? O pastor, quando eu fui descobrir, aquele povo não era nem membro da igreja lá, era de outra igreja. Olha o estrago que eles deixaram da igreja do pastor. E quando eu levantei, que eu voltei, o pastor chorava. O pastor chorava, me deu uma pena do que ele pastor, abracei ele, falei: pastor, fique em paz. Eu entendi porque Deus me trouxe aqui. Então escuta aqui, nem todo barulho que a gente acha que é barulho, que Deus está, Deus não está. Moisés está lá no monte, o barulho está lá embaixo, lá tinha música, tinha tudo. E Deus disse assim: desce porque teu povo lá, ó. Nem todo som de barulho quer dizer que Deus está presente. Ah, mas pastor, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra que eu queria voar, correr, eu queria soltar.
salta, corre. Eita, aleluia. Eu prefiro você sentado ouvindo aleluia do que você pular, correr, gritar, só mexer com o teu esqueleto e depois você continuar a mesma coisa. Glória a Deus. Irmãos, eu prego do jeito que eu prego aqui, prego em qualquer lugar, prego na minha igreja, eu falo, eu não me preocupo com o movimento. Aleluia. Não me preocupo com gritaria, que se Deus quiser usar, vai usar. Mas isso aqui não é palavra para a gente pular, para a gente correr. Porque até então o tema foi dado que é o rugido do leão. Aleluia. Só que para a gente chegar no rugido do leão, a gente tem que escutar muita coisa antes do rugido do leão. Porque tem gente que só quer escutar o rugido do leão. Aleluia. Aleluia. Mas e aí? Para ouvir o rugido do leão, como é que a gente está para ouvir o rugido do leão? Onde a gente está? Que ambiente a gente está? Aleluia. Porque tu ouve o rugido do leão hoje, amanhã tu volta a fazer a mesma coisa que está fazendo. Adiantou? Mudou? Transformou? Não! Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, hoje o culto era para fechar com chave de ouro. Pastor, hoje eu queria ver hoje a glória descer. Aleluia. A glória está descendo, eu estou sentindo. Se tu não está sentindo, eu não posso fazer nada, mas eu estou sentindo, porque é a palavra de Deus, ela está me confrontando, ela está mexendo comigo. Você não sabe a guerra, a luta que foi essa semana, aleluia, para poder falar disso daqui para você, aleluia, porque Jesus está dizendo para mim, para você, aleluia, aonde é que você está andando, aleluia, onde é que você está pisando. É que night ou se quebra. Oh meu Deus do céu. Aleluia. 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 João está vendo a visão, está vendo a visão do que vai acontecer futuramente. Ele está tendo uma visão, o Cristo está mostrando para ele o que é para ele escrever. Aí quando chega nas trombetas, o interessante quando chega na trombeta, eu não vou falar de todas as trombetas, mas quando chega aqui na quinta trombeta, viu uma estrela que caiu do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, e como fumo de uma grande fornalha, e como o fumo do poço escureceu o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Olha só, irmão, e foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra, nem a verdura alguma, e que não ferisse o homem. Olha aqui, olha só, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus, que não podia ferir a terra, não ferir a verdura, mas todos aqueles que não tivessem na sua testa o sinal de Deus, esses poderiam ser feridos. Olha aqui, e naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, e a morte vai fazer o quê? Vai fugir deles. Tudo isso que João está vendo, está relatando. Aleluia. Tudo isso está acontecendo aqui no tempo de João, na grande tribulação. Isso vai acontecer na grande tribulação. Ele já deixou registrado esse assunto futuro. Mas escuta aqui, que esses anjos que têm poder de danificar a terra, imagine, irmãos, danificar a terra, o anjo, a trombeta que foi tocada,
a vir gafanhotos, que vai ferir a terra. Imagine quem vive da plantação. Imagine quem vive, aleluia, do plantio. Imagine Israel vivendo sem a plantação, porque Israel é um povo da agricultura. Imagine as exportações do trigo, da soja. Tudo isso será danificado. E diz até que a terça parte será danificada. Só que não para aí, porque logo em seguida vem a sexta trombeta. O anjo soa a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de quê? De matarem a terça parte dos homens da terra. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E houve o número deles. Assim viu os cavalos nessa visão. E eis que sobre os cavalos tinham o quê? Couraça de fogo e de jacinto. Couraça de fogo. Sua cabeça, olha que tinha. Sobre a cabeça dos cavalos era o quê? Como cabeça de leões. E suas tochas saía fogo e fumo e enxofre. Olha que ele vai dizer: a terça parte deles, por essas 3 pragas, foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía da boca dos cavalos. Porque o poder dos cavalos estava onde? Na sua boca, nas suas caudas, porque as suas caudas são semelhantes a seres como serpente. Olha aqui, os outros homens que não foram mortos por causa das pragas, olha o que acontece: não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra, de madeira, que nem devem ver e nem ouvir nem anda. E não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Olha aqui, tudo isso aqui que João está relatando, grande tribulação. Aí nesse percurso aqui da sexta trombeta vai ter uma pausa, e essa pausa, aí entra o capítulo 10, que lá depois na frente vai soar a 7ª trombeta, que é o que Daniel vai relatar e que vai relatar aqui também em Apocalipse. É o que vai acontecer. Só que nessa pausa, aí entra o João vendo o anjo. Ele não vê a 7ª trombeta, ele vê primeiro o anjo que desce do céu. Pô, irmão, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. É assunto futuro, mas o teu presente vai definir o teu futuro. Aleluia! O teu presente é que vai definir qual será o seu futuro. Então você precisa entender que João está mostrando para nós que esse anjo que ele vê, aí João vai ver que o clamor do anjo era o clamor como de um leão. E aqui eu fecho a Bíblia. O clamor do anjo era o clamor como de um leão. Repita comigo: o clamor do anjo era o clamor de como um leão. Como um leão que bramava ou rugia. Olha o que o texto vai dizer. João, ele ouve o clamor do anjo como um leão. Você sabe o que é o rugido do leão? Você sabe o que o leão, por que o leão está rugindo? Por que o leão ruge? Por que ele ouve esse rugido do leão? Esse percurso todo parece de catástrofe, de trombeta, de destruição. João agora está vendo o anjo, que o anjo vai clamar, ele vai rugir. O clamor era como o rugido de um leão. Aí olha só, o rugido do leão pode se ouvir até 8 quilômetros de distância. Aleluia! Olha qual o rugido do leão. O rugido do leão pode se ouvir a 8 quilômetros de distância. Escuta aqui. Quando o leão está rugindo,
que ele está dando o seu brado, o seu grito, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está fazendo o quê? Demarcação de território. Quando o leão ruge, ele está marcando o seu território. Ele está dizendo que aquele território ali está ocupado, está guardado. Tem alguém, aleluia, que está tomando conta. Então o grito do leão marca território e não permite que outros leões de outras alcateias se aproximem, porque ele está gritando, ele está dizendo que ali ele tem, aleluia, toda a soberania, todo o poder. Então quando João ele ouve o grito do leão, o rugido do leão, ele está dizendo: eu já marquei o meu território, eu tenho total controle, aleluia, do meu território, aleluia. Ele está dizendo: aqui ninguém pisa, aqui ninguém entra, aqui ninguém toma, aqui ninguém toma conta, porque o leão está dizendo: o meu grito é para quê? É para espantar, aleluia, é para espantar, aleluia, as presas, é para espantar, aleluia, os inimigos, é para fazer distanciar os inimigos. Segunda coisa, o grito do leão faz o quê? Faz toda a alcateia fazer o quê? Se aproximar, aleluia. Vem todos, quando ele grita, quem está 8 quilômetros de distância, que ouve o rugido do leão, ele se aproxima, porque cada leão que está distante daquela alcateia, quando o leão que toma conta do território, que ele dá o seu rugido, todos que está distante ouve, conhece a voz daquele leão e não tem, aleluia, como ficar distante. Todos se aproximam, porque é como se ele mandasse um som dizendo: preciso de todos presentes, todos juntos, aleluia. O leão, quando está rugindo, aleluia, ele está espantando os inimigos, ele está colocando para correr, aleluia, os inimigos. Escuta, irmão, o leão, quando ele ruge, ele está dizendo: vou botar o inimigo para correr. Aleluia. Então João está tendo a visão e está dizendo: o clamor do leão, o rugido do leão, o grito do leão, o grito do leão, o rugido do leão. Ele está dizendo: território marcado, Glória a Deus. território tem dono. Aleluia. Aqui ninguém entra, aqui o diabo não faz graça. Aqui tem alguém, aleluia, que está aqui rugido 24 horas, aleluia, e ninguém vai entrar. Ô minha irmã, levanta a tua mão pro alto, você comigo nessa noite, aleluia. O leão precisa rugir dentro da tua casa. Na tua casa não vai entrar ninguém, porque lá o território está marcado, aleluia. Lá, aleluia, está protegido. Lá, aleluia, tem alguém que toma conta. Lá tem alguém, aleluia, que marcou o território e o inimigo não pode entrar. Então, aleluia, o leão está rugindo, está gritando, dizendo: o território é meu. Aleluia. Maravilha. Escuta, que eu encerro. A última coisa que eu marquei aqui que João vê. O João está dizendo: e fui ao anjo e dizendo-me: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma o livro e come-o e leve para e ele será amargo ao teu ventre e na tua boca será doce como mel. João, aleluia, vai até o anjo, porque ele recebe ordem para pegar o livro da mão do anjo. João pega o livro da mão do anjo. O anjo, quando dá o livro na mão dele, o livro está aberto. Só que João, quando o rugido do leão, o leão clama, ouve-se voz de trovão. E quando ele vê a voz de trovão, o próprio ser diz para ele assim: João, sela o livro, não anote nada no livro, sele esse livro. João pega o livro, ele vai dizer: agora, João, coma esse livro, ele vai ser amargo no teu ventre, ele vai ser amargo no seu estômago, mas ele será doce a sua boca. Escuta aqui, o ato de comer o rolo, ele era um ato literal, mas era uma representação simbólica. Uma representação simbólica, era um simbolismo. Então escuta aqui, o ato que ele come o livro é um simbolismo. E a gente conhece sobre esse texto, a gente sempre fala desse texto, quando Ezequiel vai receber o rolo, né? É o rolo, o papiro, e o texto vai dizer que Ezequiel, ele vai pegar o rolo,
e ele vai comer do rolo. Ele come o rolo. Ele disse que quando ele come o rolo representa aquilo que está por fora e aquilo que está por dentro de Ezequiel. Então Ezequiel está dizendo, ele comeu o rolo, ele provou do rolo, ele comeu o rolo, e o rolo parece que o rolo fez parte do interior dele. E quando ele come o rolo, aí o Senhor vai mandar ele profetizar as nações. Porque não adianta Ezequiel profetizar, não adianta Ezequiel pregar, não adianta Ezequiel falar uma coisa que ele ainda não viveu. Aleluia. Porque ele só vai poder falar daquilo, de experiências que ele viver. Você já viu gente assim? Que prega, mas não vive o que prega. Fala, mas não tem contexto daquilo que fala. Porque o fato dele comer o rolo, ele está dizendo, eu estou comendo rolo, mas o que eu estou comendo, eu vivi. O que eu estou falando, eu estou vivendo. Aleluia. Não adianta você falar uma coisa e você não viver. Não adianta querer tu corrigir se você não gosta de ser corrigido. Não adianta você querer exortar se você não gosta de ser exortado. Não adianta você confrontar se você não gosta de ser confrontado. Porque a palavra é assim, ela é uma espada de dois gumes. Ela tanto vai lá e vem cá. Então a gente tem que, pra gente gostar de falar, a gente tem que sentar para ouvir, não é verdade? E sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente só gosta de falar. E na hora de ouvir, a gente não aceita. A gente fala assim, não, se eu tivesse eu estava falando melhor. Se eu tivesse eu estava pregando melhor. Não estava nada, porque a oportunidade não é tua, a oportunidade é minha. Então vai brigar com quem não te dá oportunidade. A oportunidade é minha. Aí eu não estou aqui para pregar, para falar o que você quer ouvir, o que te agrada ouvir, para falar aquilo que Deus mandou falar. Aleluia. Agora, se você gosta de ouvir, se tu gosta de falar, tem que também aprender a sentar para ouvir. Porque tem muita gente que gosta de falar, fala muito, fala. Mas na hora para ouvir, tem humildade para ouvir. Não tem humildade para sentar, para aprender. Ah, eu quero pregar, quero falar, mas tu já sentou algum dia para aprender? Aleluia. Já foi para a tua escola dominical para você aprender primeiro? Aí eu falo, para falar é fácil, né? Mas sabe o problema? O problema é o erro é nosso mesmo, porque a gente quer, qualquer talento que a gente vê, abriu a boca, falou meia dúzia de línguas, a gente acha que é pregador, que é cantor, e aí a gente traz, bota no púlpito, bota nas igrejas para pregar, mas aí, depois dali, não vai numa escola dominical, não participa de escola dominical, não senta para ouvir, não quer ouvir ninguém. Ezequiel está dando um exemplo. Olha, eu estou comendo rolo, eu estou comendo rolo, mas é porque eu estou vivendo. Porque tem gente que fala do que não vive, fala contra a experiência dos outros. Então a gente não pode ficar vivendo agarrado com a experiência dos outros, a gente tem que viver as nossas experiências. E para a gente viver as nossas experiências, a gente precisa ter intimidade com o rolo. Tem gente que não gosta nem de ler Bíblia. Tem gente que não gosta nem de pegar na Bíblia, a Bíblia está lá guardada, cheia de poeira. Aí não pega na Bíblia, não lê a Bíblia, porque está ocupado com tanta coisa, esquece da Bíblia. Aí chega na igreja, o pastor vai dar oportunidade. Vai assim, não pastor, hoje eu não quero não, eu não estou afim, sabe o que é isso? É porque passou o dia todo e não pegou na Bíblia, não comeu o rolo, não bebeu do rolo, não se alimentou do rolo. Aí chega na igreja, então, que está vazio. Passou o dia todo, a noite toda no TikTok, na internet, aleluia. Aí para pegar na Bíblia não consegue. Ih, pastor, o negócio ficou feio, ficou veio gente cara feia para mim aí. Só que me chamou, me guarda na hora de sair daí. Você faz minha segurança aí. Falou em negócio de TikTok. Mas escuta, mas a gente não pode falar uma coisa se a gente não tem intimidade com aquilo. Eu vou perguntar aqui, mas não responde não. Quantos pegaram na Bíblia hoje? Vou virar de costas. Mas falou aí, eu não vou falei não. Pegar é fácil, mas e abrir ela? Tem gente que só pega na Bíblia quando vai pregar, né? Então, o dia que eu for pregador, eu pego a Bíblia. Oi, irmão, se coloca de pé.